O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou hoje um bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento de 2024. Segundo a pasta, o objetivo é cumprir tanto a meta de déficit fiscal zero como o limite de gastos estabelecido pelo novo arcabouço fiscal. O detalhamento dos ministérios afetados será feito em decreto a ser editado até o próximo dia 30. Ainda de acordo com a divulgação do governo, o bloqueio ocorre não por falta de arrecadação, mas para conter o aumento das despesas obrigatórias, principalmente com benefícios previdenciários. Ao comentar a medida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os resultados estão dentro do esperado. Nos 2 primeiros meses deste ano, o governo arrecadou 467,158 bilhões de reais, 8,82% a mais que no mesmo período de 2023. Tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Agora, o bloqueio, aí é o planejamento que vai provavelmente oferecer a dotação para poder remanejar para aumentar a despesa com a Previdência, que veio acima das projeções do ano passado. Questionado sobre a meta do governo em zerar o déficit primário neste ano, o ministro Fernando Haddad disse que vai depender da evolução da economia e da aprovação de medidas que foram encaminhadas ao Congresso Nacional. Olha, isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom. A dúvida é sobre a taxa terminal, mas até isso vem evoluindo, às vezes para menos, às vezes um pouco para mais, mas a inflação está... nossas projeções de inflação continuam comportadas para o ano, dentro da banda, menor do que a do ano passado. A do ano passado já estava dentro da banda. Esse ano, dentro da banda, mas inferior à do ano passado. Então, os preços estão se comportando, a evolução dos preços estão se comportando conforme projetado. Eu acredito que o cenário internacional, essa semana, teve uma evolução para melhor, com a possibilidade de 3 cortes do FED. Isso pode ajudar o Banco Central brasileiro no segundo semestre, sobretudo. Vai depender, repito, não depende só do Executivo. Depende de uma articulação entre Executivo, Legislativo e Judiciário para que nós não tenhamos surpresas negativas. E vamos acompanhar a medida da evolução. Tem vários atores do mercado que já baixaram a previsão de déficit primário, né? Tem gente que saiu de 0,8 para 0,6, tem gente que está em 0,7, estava em 1. Tem acontecido essas revisões. Mas eu entendo quem está aguardando. Nós também estamos aguardando a aprovação das medidas e a evolução das contas. É natural que seja assim. Ainda mais tendo saído de um quadro caótico, né? Só de precatórios, só de calote de precatórios foram 90 e poucos bilhões no ano passado. Metade disso não foi paga em 22 e metade disso não estava previsto no orçamento de 23, encaminhado pelo governo anterior. Não é fácil você explicar para as pessoas que você teve que pagar quase 100 bilhões de um calote dado pelo governo anterior. Eu penso que nós estamos numa boa trajetória. Tem que tomar cuidado e continuar observando o comportamento das variáveis, encaminhar ao Congresso as medidas corretas, né? Atuar no Judiciário com bons argumentos. Você vai reconstruindo, né, uma harmonia que se perdeu, na minha opinião, lá em 2013, 2014, e não foi reconstruída. A harmonia entre os poderes é o segredo do sucesso econômico do Brasil. E quem já está conectado comigo é o nosso comentarista Miguel Daúde. Boa noite, amigo. O governo tem o compromisso de zerar o déficit fiscal ao fim de 2024. Mas a previsão do mercado, Daúde, é bem diferente.
de um rombo fiscal de mais de 80 bilhões de reais. É uma montanha e tanto para o governo escalar. É possível imaginar que a meta vai ser alcançada e a que preço ela seria? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. João, não vai atingir o déficit zero, né? Mas vamos entender toda essa complexidade, em rápidas palavras, do orçamento e das despesas que o governo tem que seguir. Nós tivemos recentemente o arcabouço fiscal aprovado. O que diz o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal diz, por insistência do governo, de que o déficit primário é aquele déficit que não inclui juros. O Brasil paga hoje 800 bilhões de juros e eles não estão previstos, essa montanha, como você gosta de dizer, meu amigo João, não está prevista no déficit primário, ela é fora do déficit primário. Previdência, sim. E a Previdência ela deu uma puxada e isso acabou levando ao desajuste do governo. Então, voltando ao arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal diz o seguinte, olha, vai ser zero, com uma margem de tolerância de 0,5%. O que quer dizer 0,5%? 0,5%, em relação ao nosso PIB, significa em torno aí de 58 bilhões de reais. Então, se o déficit for de 58 bilhões, estaria dentro da tolerância do arcabouço fiscal. Quando o ministro diz assim, mas pode ser 0,6%. 0,6%, ele está dizendo que praticamente vai ficar dentro da tolerância, mas não vai. O mercado está precificando em torno de 0,8%, que seriam esses 82 bilhões. 1%, que ele fala em torno de 1%, seria um pouco mais de 100 bilhões de reais. Só que quando você vai executando o orçamento, porque você tem previsão, na medida em que você vai executando, se a execução orçamentária fica fora da previsão e pode sair do 0,5%, da tolerância do déficit, o governo vai e faz um contingenciamento. Olha, esse dinheiro vai ficar aqui, o governo, lá o Ministério do Planejamento fala, esse dinheiro vai ficar separado. Mas isso é definitivo? Não. Se houver uma melhora, corte de outras despesas e um aumento de arrecadação, esse dinheiro acaba voltando para o governo utilizá-lo. No entanto, quando você percebe que é impossível isso, o governo faz o bloqueio. E o bloqueio realmente é corte. Se essas regras não forem cumpridas, o governo estaria sujeito a um crime de responsabilidade fiscal. Então, esse é o nosso orçamento. Mas eu não acredito que o governo vá cumprir, porque a gente já viu, já deu a largada gastando mais do que arrecada. E o que o Brasil arrecada, quase meio trilhão, João, em 2 meses é muita grana. Agora, evidentemente que isso deveria ter aí uma compensação em torno de investimentos. Portanto, tá aí. Inclusive foi um recorde, né? Inclusive foi um recorde para o mês de fevereiro. Foi um recorde. A única coisa que eu concordo aí plenamente com o ministro, concordo em outras, é quando ele diz assim, essa responsabilidade não é só do executivo, ela envolve, sim, o executivo, o legislativo, que está muito afastado da responsabilidade fiscal, e ele que aprova essas medidas, e o judiciário, qualquer coisa que lá cai no judiciário, na dúvida pro réu, quem que ganha, quem entra com o pedido. E aí o governo acaba tendo que desembolsar. Essa harmonia é muito importante para a execução do orçamento dentro dos limites aprovados no arcabouço fiscal. João.